O Mundial de Clubes está começando na sua fase mais aguda, vai pegar para valer e a gente quer discutir o nível do futebol. Será que o futebol brasileiro realmente fica tão atrás? Vamos falar um pouquinho de verdade, porque tem muito papinho que tá rolando por aí que não reflete a conversa da realidade, tá? Vamos lá, esse é o assunto do Na Cara do Gol que começa agora. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta nova edição do podcast Na Cara do Gol. Eu sou Rafael Bellatini na apresentação, mais uma vez pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol e vamos discutir, vamos debater um pouquinho mais a sério sobre o nível do futebol brasileiro. Será que o futebol brasileiro não deve nada para o futebol europeu? Será que existe uma entidade chamada futebol europeu e todo mundo que joga na Europa joga do mesmo jeito? Esse aqui é o mote principal dessa discussão. Comigo mais uma vez, Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem. E a euforia já passou, né? A euforia inicial, o Palmeiras mostrou que podia ser muito superior ao Porto, o Fluminense ao Borussia Dortmund, mas depois quando pega o Sundowns, quando pega o Inter Miami, também mostra que ali o nível, o patamar é parecido também, né? Então vale para um e vale para o outro também. Então, até quando essa pauta foi sugerida, eu acho que a gente estava na euforia ainda, né? Aquela coisa, todo mundo discutindo, não tem pra ninguém, voltou o futebol brasileiro, né, Rodrigo? E agora já tá meio que Eu lembro que semana passada eu falei que eu não achava que isso aí ia durar muito tempo, não, e realmente já dá pra ficar aí um pouquinho ressabiado, mas nesse ponto que era mais importante pros brasileiros era avançar e todos conseguiram, então... Agora o que vier é totalmente lucro, né? Lucro, aliás, que é um bom lucro, né? Porque o dinheiro que está entrando nos clubes brasileiros é uma grana bem interessante, vai ajudar o futebol, acho que como um todo, né? Daqui a pouquinho a gente entra nessa seara, a gente vai fazer uma tier list, inclusive, apontando aqui o patamar dos times que disputaram o Mundial. Já peço a sua opinião. Sempre muito importante, deixa aqui embaixo o seu comentário, porque você pode ter uma visão diferente, você pode ter uma ideia diferente, achar que não, de fato, o futebol brasileiro é o melhor do mundo, não tem pra ninguém, não tem o que discutir, mas eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Acho que seria mais ou menos esse... A agitação, a animação que acontece na primeira rodada era mais ou menos como a comemoração que teve do público em geral do Brasil, quando a Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo e terminou como terminou. Pode ser essa referência? Eu acho, quem não assistiu ontem o nosso live com Dudu Monsanto e José Trajano, vale a pena ver, tá? Eu disse isso ontem. Nós temos que desmistificar essa ideia de futebol europeu. Né? O campeonato de Malta não é igual à Premier League. Isso é óbvio, mas o campeonato português é a mesma coisa. Nós temos vários níveis e mesmo dentro dessas competições nós temos níveis muito distintos. E nesse caso, eu acho que nós temos que mostrar que temos uma elite mundial que está na Europa, mas é uma elite pequena. E depois nós temos o segundo patamar. O segundo patamar aí vai depender de circunstância, de contexto. É um nível já muito próximo à elite do Brasil também. Tem jogo, ali tem jogo e ali nós podemos ser até melhores que alguns desses times. Por exemplo, nós vimos o Porto, o Palmeiras foi superior ao Porto, foi um empate de 0-0, foi um jogo equilibrado, com alguma superioridade do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras é melhor. O Palmeiras é melhor que o Porto, ponto. Porque esse Porto é fraco. Esse Porto provou no futebol português esse ano que é fraco. O outro Porto do passado poderia brigar e poderia ser melhor. Esse não é, né? E o Benfica, por exemplo, que é o outro clube português, já está num nível superior, em que teria um jogo ali mais equilibrado, com certeza. Seria mais difícil dominar, mas tem jogo, né? A mesma coisa o Borussia Dortmund contra o Fluminense. O Borussia Dortmund é um bom time da Europa, mas tá no segundo patamar. É um time que sofreu ao longo da temporada. É um time que não é a elite da Europa. A elite da Europa, muitos dos clubes sequer estão nesse Mundial, como o Liverpool, como o Arsenal, como o Napoli, que foi campeão na Itália, o Barcelona, ou seja, nós temos times ali que qualquer pessoa colocaria entre os 10 melhores do mundo, que sequer estão no Mundial de Clubes. Essa aqui é a realidade. Então, esse Mundial tem sido bom para isso, para desmistificar essa ideia, esse conceito de a Europa é melhor do que o Brasil. Depende.
Depende, né? O Brasil também não pode entrar nessa euforia porque fez bons jogos nesse Mundial, inclusive a vitória do Botafogo sobre o PSG. Essa sim, a única contra um time de elite da Europa, o campeão europeu. O Botafogo foi a maior vitória dessa fase de grupos. Foi o grande resultado dessa fase de grupos. Mas como jogou o Botafogo? Jogou ciente de que tinha que anular o PSG e ciente de sua inferioridade. Então, uma coisa do futebol, uma tática honesta que deveria ser tomada. Por quê? Porque se é inferior. Você pegar o time do PSG é melhor que o Botafogo, mesmo que o Botafogo tenha ganho esse jogo, né? E se você botar 10 jogos entre Botafogo e PSG, o PSG vai ganhar a maioria, com certeza, mesmo o Botafogo jogando no máximo de suas capacidades. Então, essa é a realidade. Ao mesmo tempo, nós temos isso. Os times como Borussia Dortmund, Porto, já é outra coisa, já tem competição. E aqui é outro detalhe, porque nós nos preocupamos muito com a Europa, mas o Fluminense ontem contra o Mamelodi Sundowns mostrou que eles também estão nesse mesmo patamar, ou patamar muito próximo. Talvez eles estejam um pouco abaixo em valores individuais, mas eles já estão ali também, já conseguem ter jogou melhor do que o Fluminense. O Inter Miami, que é um time teoricamente de uma liga menos competitiva, de meio de tabela, praticamente um convidado nesse campeonato. Praticamente não. Total convidado. Só tá lá porque tem o Messi. Isso. Só tá lá porque tem o Messi. Mostrou que consegue jogar com o Palmeiras e até ter momentos de superioridade total, né? Então, eu acho que não é apenas, não olhamos apenas para a Europa. O bom desse Mundial é ver esses confrontos. É muito bom para o futebol a gente poder avaliar a força dos clubes que nós não vemos. Essa que é a realidade. Nós criticamos muito que a Europa não assiste o futebol brasileiro, e nós também estamos preocupados muito com o nosso próprio umbigo e não mal assistimos o futebol da América do Sul, que também é outra entidade que não existe, né? Existe futebol brasileiro, futebol argentino, e isso é sempre mutável, muda com o tempo. O futebol inglês, na minha época, era uma piada. Nós olhávamos para o futebol inglês e falávamos, isso aqui é um jogo feio, não é um jogo de qualidade. E hoje eles têm a melhor liga do mundo, e acho que ninguém vai discordar disso, é a melhor liga do mundo. Não graças aos ingleses, mas Sim. De fato. E a Espanha já teve a melhor liga do mundo e dominou inclusive a Liga dos Campeões. E você pegava o segundo patamar da Espanha, e o segundo patamar da Espanha ganhava do primeiro patamar de outras ligas da Europa. E você pega hoje em dia já não é tão forte. Você pega o Atlético de Madrid, já é um time bastante acessível e é a terceira força da Espanha. Então isso também muda, isso muda com o tempo, o futebol é dinâmico. O que não muda é a relação de poder, a relação financeira. Na verdade até muda, mas demora muito a mudar, né? Na Europa nós temos os clubes mais ricos do mundo, e hoje eles têm capacidade de contratar os melhores jogadores do mundo. Por isso eu digo que não existe time europeu e time brasileiro, existe time rico e time pobre, né? Basicamente é isso. Ô Rodrigo, tem uma questão também que tem que colocar, que é contexto, né? Eu acho que vamos lá, o 8 ou 80. Então o pessoal vê um City jogar e joga bonito e joga legal, então é o melhor time. E aí, você que é da música também, tem a música do Titãs, né? Pra mim é a melhor banda de todos os tempos, né? Do Brasil. Mas o melhor time de todos os tempos da última semana, né? Era a maior banda, né? Mas para essa ideia. E aí, então, tudo é absoluto, tudo é incrível, e aquele time que consegue, por um acaso, vencer o City na Premier League, ele também, olha só, tá vendo? Tem competição lá dentro, tudo é muito bom, mas é questão de contexto. Eu tenho que botar que a 13ª rodada da Premier League tem uma relevância e a final de Mundial é outra relevância. O PSG... A gente já começou a ver isso aí no Brasil, né? Que muita gente classificou essa vitória do Botafogo como se valesse um título mesmo, sendo que era um jogo da fase de grupos, mas o Márcio usou uma palavra que eu queria entrar nesse tema, o da euforia no Brasil, depois daquela primeira rodada que foi brilhante, né? Para os times brasileiros. Eu acho que isso é muito ocasionado pela nossa carência atual do futebol brasileiro, né? A gente tem que mostrar alguma coisa e as pessoas precisam se apegar em alguma coisa.
Volta o viralatismo que teve no passado, né? Aquela coisa. É um pouquinho, mas de certa forma mostrar que o futebol brasileiro ainda tá vivo ali e ainda consegue se mostrar pro mundo de alguma maneira, o futebol interno, né? Então eu acho que é muito por causa disso. A gente tem que se agarrar a alguma coisa e aquela semana especificamente isso foi possível. E curiosamente, eu acho que a análise mais correta, e ele só precisou de um jogo para isso praticamente, foi do Felipe Luiz, né? Que ele pegou e dividiu ali em caixinhas. Eu não vou repetir o que ele falou, porque daqui a pouco a gente vai meio que fazer isso. Mas aquela análise dele foi perfeita. Tem ali um grupo que é inatingível, que eu acho que ninguém no mundo é capaz de chegar, obviamente, pelo fator financeiro. Mas tirando isso, sim, existe futebol e existe futebol equilíbrio entre muita gente. E mesmo o inatingível, né? Mesmo esse outro patamar aqui, ele permite, porque o futebol permite isso. Não fazendo a comparação, vai NBA, as finais da NBA geralmente vai vencer o melhor time porque é o melhor de 7. Então você não vai ter uma zebra, dificilmente você vai ter um resultado que seja surpreendente. Em esportes que é um jogo só e Copa do Mundo é isso, passa porque é uma tarde, é uma noite que você não tá bem, o outro time encaixou, um erro que você comete já acaba com toda essa história. Então, os brasileiros chegarem até ganharem o Campeonato Mundial não pode ser descartado vencendo o Real Madrid, o City, porque é um jogo, né? Pode acontecer ali. Mas, se fosse uma série, se fosse um campeonato, e essa que é a ideia que a gente quer fazer a tier list depois, é discutir dentro de um futebol brasileiro, se esse time viesse com essa estrutura. Muito foi discutido nesse período a célebre frase do Carlos Alberto, que não é o Carlos Alberto de Nóbrega, poderia ser, mas não é o Casalbé, ele falando que o Real Madrid não ganharia, sofreria na Série B. Disse que não ganharia a Série B. Não ganharia a Série B, lógico que não ganharia porque não disputaria a Série B. E sendo que também falta de novo aquela história do contexto, né? Se o Real Madrid tivesse que disputar o Campeonato Brasileiro, mas eles não estão preparados para jogar quarta e domingo e jogar em Fortaleza e tudo mais. Mas o Real Madrid tem uma estrutura e com certeza teria condições de ter até 2 times muito fortes. Jogava um time na quarta, um no domingo e faria com toda a força. Se só transportasse o Bernabéu para o centro ali, para Brasília, e mandasse o Real Madrid disputar, aí sofreria mais, claro, né? Mas não é assim que funciona, né? Não, isso é uma piada, né? Virou meme, mas o Carlos Alberto, obviamente, não pode ser levado a sério, embora ele se leve a sério. Mas agora vamos falar que o tempo, a história absolveu o Carlos Alberto. Isso é pra fazer piada nas redes sociais. É pra corte. Mas tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Talvez tenha. Tem bastante. Mas torcedor é assim, né? Torcedor Não, o torcedor tá certo. Tá certo. E o torcedor é o mesmo que exalta na primeira rodada e na terceira rodada já volta a falar como se fosse... Como se futebol como se nada fosse valer. Né? Então, eu acho que há de ter alguma racionalidade ali. É claro, essas questões são sempre muito hipotéticas. Nunca nós vamos ter isso. Nós nunca vamos ter esse confronto. O que a gente pode ver e analisar é que nós temos realmente patamares que estão mais próximos e a gente consegue ver ali, e é esse o exercício que a gente vai fazer aqui depois, que a gente consegue ver ali níveis. Pode ser que um time dentro da mesma prateleira seja melhor que o outro, mas é um jogo mais equilibrado, né? A gente vê jogo ali. E é claro, a gente tem futebol, o Botafogo pode ganhar do PSG. Claro. Pode ganhar. Agora, nos últimos 10 mundiais, jogo único, além do Brasil sofrer para vencer os campeões de outros continentes, quando a gente chegava contra o grande campeão da Europa, a diferença era tão grande que mesmo esse joguinho em 10 não estava vindo mais. A última vez que veio foi com o Corinthians e numa realidade ainda diferente. Eu acho que cada vez foi ficando mais difícil. Porque tinha que casar, né? O Chelsea ali não achava nem que era o melhor time da Europa. Foi campeão. e aquele Chelsea que foi campeão ainda não era o Chelsea que foi enfrentar o Corinthians depois. Porque mudou até o treinador. O que foi campeão ainda era pior do que o que foi enfrentar o Corinthians depois. Então, sabe... E porque é questão de um jogo só. Eu acho que o Bayern era um time que daria muito mais trabalho para o Corinthians e possivelmente venceria. O Barcelona, que perdeu para o Inter jogou de uma forma muito correta e o Barcelona acho que até foi surpreendido ali.
que não veio cometer o mesmo erro depois quando enfrentou o Santos, falou, não, a gente não pode bobear, tem que ir pra cima. E aí o Muricy tentou, vou encarar como o Santos, vamos ver se o Barcelona tudo isso aí, né? O Barcelona Internacional parece muito esse PSG e Botafogo, né? Só que foi numa final, o Internacional simplesmente anulou completamente o Barcelona e o Internacional mereceu vencer, mesmo jogando um futebol mais reativo, naquela época mereceu vencer. Sim. O Ronaldinho Gaúcho não fez nada, o Barcelona não conseguiu fazer o seu jogo como o PSG não conseguiu fazer o seu jogo contra o Botafogo. Mas agora tem que ser um jogo perfeito e a gente se acostumou a ver no passado jogos de igual para igual. As vitórias nesse século, principalmente ali depois, eu acho que... Nos anos 2000 ali, né, com a mudança das regras, e aí os times europeus passaram a ser seleções mundiais, então você tem ali... os jogadores comunitários, aí ficou uma coisa completamente diferente. Completamente diferente, e que mesmo as vitórias brasileiras foram vitórias em que o Rogério Ceni foi o melhor jogador contra o Liverpool, o Cássio foi o melhor jogador contra o Chelsea. Exato, isso, né? Não é à toa. E agora tem uma diferença com as vitórias que eram antigamente. Antigamente se jogava de igual para igual, os times brasileiros venciam porque eram melhores, às vezes tinham gerações melhores em certos clubes daqui, ou seja, tinha um confronto mais igual. Agora não, agora nós sabemos que é desigual, né? Uma coisa que eu acho estranha é que muitas vezes eu vejo um discurso principalmente na Europa, que esse discurso me preocupa um pouco. Eles confundem o futebol nacional, e também no Brasil acontece também. Sim, acontece no tempo estadual. O futebol da seleção com o futebol local, né? Como se tivesse uma crise do futebol sul-americano. No caso, quando falam sobre futebol sul-americano, quase sempre falam Brasil, Argentina e o Uruguai ali de vez em quando. E isso não é uma realidade. Primeiro, a Argentina é a atual campeã do mundo. Depois, praticamente todos esses times de ponta tem jogadores brasileiros ou argentinos, ou uruguaios. O Real Madrid tem uma base brasileira, uruguaia. Você tem todos esses clubes, tem nomes brasileiros e uruguaios. Então, isso aí, o Mundial de Clubes tem mais de 100 jogadores brasileiros. É diferente você falar o futebol de clubes e tentar extrapolar isso para uma crise do jogador brasileiro, do jogador argentino. Não é bem assim, não é bem assim. Por acaso a gente passa até na seleção por momentos de entre-safa em muitas posições, mas nós continuamos tendo o Vinícius Júnior, que foi o melhor do mundo. O Rafinha apontado como os melhores, brigando, né, como o melhor do mundo. O Alisson e o Ederson sempre brigando aí com os melhores goleiros que tem no mundo, né? Você tem o Martínez, o Dibu, que é argentino, o melhor, então tá sempre pintando lá. O Messi, que teve aí dominando por tanto tempo, o Neymar, que teve ali na elite por muito tempo também. Ou seja, o jogador brasileiro e o jogador argentino, e até o uruguaio, que é um país pequenino, né? Bem pequeno. Sim. Você ainda tem muitos jogadores bons. Ainda tem muitos jogadores bons. O craque geracional, esse aparece meio que por acaso e pode aparecer em qualquer lugar. Mas nós ainda revelamos muitos jogadores de bom nível e não é essa crise do futebol que nós estamos falando. Nós estamos falando uma crise do campeonato brasileiro, dos clubes brasileiros, que é uma crise que tem uma causa muito simples. Nós passamos a estar nessa hierarquia do mercado num patamar abaixo, assim como nós roubamos talentos de outros clubes sul-americanos, porque nós temos mais dinheiro hoje no Brasil do que a Argentina tem, do que os Uruguai outros... tem, do que o Chile tem, lógico. Então, você vê o Arias no Fluminense. O Arias hoje é um dos melhores jogadores da Colômbia, tá no Fluminense. Por quê? Porque é um jogador de evolução tardia, porque senão ele estaria na Europa. E é capaz de, depois do Mundial, acabar na Europa. Ele não foi para a Europa porque só foi convidado para ir para a Europa no segundo patamar da Europa. E aí aqueles jogadores que a gente ainda consegue manter, que eles pensam assim, para que eu vou no segundo patamar da Europa se eu tô bem aqui, eu ganho bem aqui. Vivo bem, tô perto de casa, eu vou tá tranquilo. Vou disputar títulos aqui que lá eu certamente não vou disputar. Por quê? Por que eu vou lá, né? É engraçado só porque fica nesse... É o que eu falei,
são os dois patamares. Ou o futebol brasileiro é o melhor que tem, ou então ele não presta pra nada, não serve. E é assim como o futebol espanhol. Ah, não, porque o futebol europeu, o Levante é futebol espanhol. Né? Você vai pegar os times da Inglaterra mesmo lá, você tem time que disputasse o Campeonato Brasileiro sofreria. Cairia, seria rebaixado muito rapidamente. O estilo de jogo é diferente e, pra mim, o grande diferencial não é o país, não é da onde é. A questão é grana mesmo. A gente vê isso dentro do futebol brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras passaram a dominar por quê? Qualquer jogador bom que aparece, esses dois times vão lá e conseguem captar e montam seleções, né? E ainda o Palmeiras, além de ter o poder financeiro, ainda também soube reconstruir a base, que o Palmeiras ficou aí anos e anos com a base largada. Teve essa mudança de chip, né? De saber também entender que o momento do futebol hoje você tem que também formar jogadores na tua casa, né? E não só comprar depois que eles já estão com uma idade mais avançada. E aí ganha um bom dinheiro ainda com esses caras depois. E ainda o Palmeiras ainda reinveste contratando jogadores, o Vitor Roque, enfim, vamos... Então. Esse aí não parece ser um acerto. Mas é isso, eu acho que o Palmeiras e o Flamengo entenderam que o futebol brasileiro é aquilo que eu já falei com o Massa algumas vezes. Você tem os jogadores ali de um nível superior, mas que talvez já não tenham nível para o futebol europeu, mas para o Brasil eles estão acima, mescla com a base. Para a elite europeia. Para a elite europeia. E tem se mostrado a receita mais frutífera aí no momento. Vamos lá. Vamos começar a fazer a brincadeira aqui. Eu separei nosso site aqui. Depois a gente passa pelo Mundial. Eu quero passar com vocês também pela situação. A gente vai dar uns palpitinhos aqui. Ainda falta, né? A gente está gravando na quinta-feira. Ainda tem a definição de 2 confrontos para a gente fechar as oitavas de final. Mas eu quero fazer a nossa tier list. Tá? E aí a nossa tier list colocou aqui 5 patamares. Né? O outro patamar, né? Uma frase eternizada aqui, um patamar eternizado pelo Bruno Henrique. Então é um time que é completamente diferente. Fortes, mas tem jogo. Qual que é essa ideia do fortes, mas tem jogo? Que se enfrentar 10 vezes, a gente vai vencer 7, 8 vezes. Mas dá pra disputar, dá pra você pensar que vai vencer, né? Às vezes 4, você vai conseguir ter um confronto. Disputavam o brasileiro. Por que eu não coloquei que brigavam pelo título brasileiro? Porque disputavam. Talvez terminasse em oitavo, talvez terminasse campeão, né? Eu acho que tava no mesmo nível, seria o nível do brasileiro. Brigavam contra o Z4, eram times que iam ficar de meio para baixo da tabela. A gente vai olhar os 32 times do Mundial. E o importante é participar, que é basicamente o patamar Auckland City, mas a gente talvez tenha outro time. Legal, tá lá, né, pô? Exato. O Christian Gray, imagina só, o cara vai voltar a dar aula aqui falando que ele fez um gol no Boca Juniors no Mundial de Clubes. Pô, sensacional. Eu fiquei muito feliz, inclusive, porque o Auckland, não sei se vocês viram, mas eles ganharam $1 milhão por conta do empate. A premiação do empate. Vai dividir entre E eles vão geral, dividir, né? entre todos. Aí tem um lá que é limpador de piscina, e ele falou, pô, é bom porque eu não ganhei enquanto eu vinha pra cá, né? Eu abri mão de tudo, e aí eu ganhei um dinheirinho, dá uma ajuda. Entre todos eu só fiquei na dúvida se era só os jogadores ou se é todo mundo que trabalha no clube. Eu acho que é todo mundo que viajou, né? Começou porque aí esse pessoal teve que abrir mão do trabalho. Que fase do Boca, hein? Não, o Boca tá... Vamos começar então. Eu acho justo o Boca. O Boca não ia fazer o quê no resto do Mundial? Quer começar pelo Auckland City? Porque acho que essa é unanimidade. Todos vão colocá-lo no mesmo lugar. Eu acho que a gente pode começar já pelo Auckland City. E, assim... E já que você falou do Boca... já começa quente aí no Boca. O que o Boca faria? Esse Boca, porque a gente tem que olhar, momento, né? Não vamos pegar a história. Não, esse isso Boca. Isso aqui não tem nada a ver com história, com tamanho e grandeza do clube. Isso. Pra deixar bem claro. Né? Eu acho que esse Boca, hoje, ele brigaria contra o rebaixamento no Brasil. Também acho que sim. Ficaria junto com o Sport ali, acho que sim. Acho que sim. E vou dizer, esse Boca anda tão mal, que quase cai um pouco, porque conseguiu empatar num jogo que precisava vencer. É bondade, ou seja, de colocar foi com isso. Tudo, né? Até uma certa bondade botar o Boca Juniors aí. É um time que perdeu de 10, que perdeu 2 goleadas, e aí o Boca Juniors precisava fazer o maior número de gols possíveis. Sai vencendo por 1-0 ainda com um gol contra, porque não conseguia marcar um gol. Não conseguiu nem fazer o gol contra eles. O que é mais curioso, eles marcaram mais gols no Benfica do que no Auckland City, né? Pois é.
Pois é. Mas é aquela coisa, né? Às vezes o cara acha que, não, isso aqui, o cara tomou 12, aí a gente vai começar a fazer. Aí não começa a sair, tenta fazer o 5º gol antes de fazer o primeiro, começa a se atrapalhar. E o Cavani, né? Um ex-jogador em atividade, o Cavani... O Benfica e a Boca foi um choque, claro, até de culturas, né? Sim. Eu senti que o Benfica sentiu um jogo que não está acostumado a fazer. Ponto. Ó, outro time que brigava contra o rebaixamento, eu vou falar pra você, eu acho que o Al-Ain. O Al-Ain esse Al-Ain aqui é bem fraco. É fraco. É bem fraco. Eu não sei nem se é importante participar, hein? Tá quase ali já. É porque ele já teve uma história. Se bem que ele foi campeão lá, mas é que ele foi campeão num torneio que ainda é mais a sério. Né? O Auckland City é campeão num torneio que nem existe porque os times australianos não disputam. É um torneio amador. Time amador, né? É porque é basicamente o patamar Auckland City mesmo, porque é difícil você cobrar deles algo a mais. Os caras são amadores. Eu não gosto nem quando eu vi algumas piadas feitas em transmissão com o Auckland City, porque, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é legal demais. Na verdade, o que eles fizeram lá já é histórico. Já Empatar, mesmo sendo esse Boca, é histórico. Nós estamos falando de um gigante da Argentina, um gigante do futebol mundial, uma potência mundial contra um time amador, de limpador de piscina. O cara, bombeiro, professor, mesmo que seja talentoso, ele não tá lá dedicado àquilo. É uma batalha diária para manter. É uma batalha para ir para o Mundial de Clubes, né? Okay. Eu acho que a gente vai colocar assim. Tem mais algum que vocês colocariam aqui contra o rebaixamento? Eu acho que tem, né? Tem muitos. Vai querer passar desde o início? Vamos lá em cima, vamos no bom, que a gente já pode descartar alguns times também, né? A gente vai colocar um outro patamar hoje aqui, o Manchester City. Com certeza absoluta. Né? Manchester City. Apesar de não ter tido a melhor ser temporada, o pior Manchester City do Guardiola. Eu, inclusive, acho que com essas contratações que eles fizeram, o Aït-Nouri, o Serk e também o Reinders, que são jogadores fantásticos. Sim. São jogadores fantásticos. Só esses três, pra mim, já muda. São jogadores que você tem dificuldade de encontrar no Brasileirão. Você não encontra esse tipo de jogador no Brasileirão por muito tempo, né? O time pode até ter uma temporada ruim, porque é aquela coisa, o planejamento não foi lá, não deu certo, mas aí na janela seguinte ele já consegue pegar 3 jogadores que mudam completamente a figura do time, né? Então eu acho que é isso que coloca o time no outro patamar. Eu faço aqui um exercício, pega os 4 brasileiros que estão no Mundial, e tenta tirar um jogador e botar hoje no Manchester City. Que jogador que jogaria lá? Difícil, né? Eu não colocaria nenhum. Talvez o Arias e ele não seria titular. Não estaria compondo o elenco ali para entrar, disputar... O Estevão, mas ele teria que também estar no banco... disputar a Copa da Liga. Isso. Para ganhar estofo. O Arrascaeta, mesma coisa. Banquinho. Copa da Liga, vai disputar a Carabao. Né? E é isso aí. Real Madrid é isso. Também é a mesma potência mundial. Esse aqui brigava contra o rebaixamento, né? O WAC, né? O Idad. Tem mais aí. Vamos. Eu bati o olho aqui, deixa eu já colocar aqui. Quem mais ali nesse patamar PSG, hoje? Do outro PSG, claro, campeão europeu, apesar do Botafogo ter vencido. É um time que está num outro patamar. Que está num outro patamar, assim como o Bayern de Munique hoje. Tá num outro patamar. Pra mim, tá num outro patamar. Pra mim, eu não gosto muito do trabalho do Company. Também não. Acho que ninguém, né? Também não. Mas aliás, é muito forte. Chegou lá e não sabe muito forte. A quantidade de craque que tem nesse Harry Kane, Olise. O que o Olise joga sacanagem. Você entra... O time Neuer, queira ou não, ele ainda é um baita... O Neuer, o Kimmich. Tem muita gente boa, muita gente. E a gente está aqui subestimando até alguns nomes, Gnabry, Coman, mas que são nomes de seleção, nomes de altíssimo nível também. O Coman fez gol de título de Liga dos Campeões. Sim. Mas aí fazer gol de final de Copa. Bom, isso aí até o Götze já fez, né? Então, o Götze tá lá. Então... mas eu acho que o Flamengo vai ter um teste. Dá para vencer? Dá. Mas as pessoas estão achando que o Chelsea não é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é muito acima do Chelsea. E outra coisa, né? Eu acho que o Bayern, nesse momento, ele é aquele meme quem é do videogame, né? Agora joga sério, né? Baixou a postura aqui, veio pra frente. Antes ele tava jogando meio assim, vamos lá, porque agora ele falou, não, peraí, arrumou aqui, deu aquela arqueada nas costas, que faz bem pras costas, e aí
passa a jogar sério, eu acho que é outra história mesmo, é outro patamar. O outro patamar acho que tá fechado, hein? A minha dúvida é a Inter de Milão. A Inter de Milão eu acho que é forte, mas tem jogo. Pra mim tá entre o outro patamar e o forte, mas tem jogo. Eu acho que ela é a primeira ali, a gente pode colocar como se fosse um posicionamento mesmo aqui, já de ser a primeira que ele tá naquele passinho ali. Mas eu acho que é um time, até pela mudança de treinador, algumas falhas que você viu, ele é um time que se enfrentasse um time do brasileiro, né, que a gente tá falando, ele vai ganhar, sei lá, 7, 8 vezes. E a Inter também tem uma questão que não é um plantel que tá todo no auge, né? Tem muito jogador já em declínio. Tá em mudança, tá em mudança de contra o Urawa Reds, foi até sacanagem o Urawa perder o jogo, mas eles ficaram em cima, mas tem falha em finalização, não acertavam um chute no gol, eles foram acertar o primeiro chute no gol com 60 minutos, né? Coisa que é absurda. Muita finalização e falta de pontaria. Vou colocar para você aqui forte, mas tem jogo. Quem mais aqui? Eu tenho mais 3 aí. Mais 3? Mais manda aí. Quer que eu mande a minha lista? A minha lista é Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é forte, mas totalmente tem jogo. Chelsea, esse eu fico na dúvida. Esse Chelsea eu colocaria esse Chelsea brasileiro. É estranho, esse Chelsea acho que eu desceria uma casinha aí também. E a Juventus? A Juventus eu também tô quase nessa, tá? Porque a Juventus fez um ano muito ruim. Mas ela entrou pra esse... Eu acho que ainda assim tá... Eles entraram mais dispostos pra esse Mundial. Daqui a pouco a gente resolve esses dois aí. Daqui a pouco a gente resolve esses daqui. Disputavam o brasileiro, pra mim, o Benfica disputa o brasileiro. Disputa. Sim, com certeza. Vai ser campeão? Esse não. Benfica disputa. Não, pode ser campeão. Pode ser campeão. Então, mas, mas vai ser o campeão? Não acho que vai ser o campeão. Largaria como um dos favoritos, mas podia ser o Internacional. Larga como favorito e depois termina daquele jeito. Né? Concordo. Eu acho que o Benfica seria mais um na briga de grandes da disputa do título. Ou seja, uma boa temporada, ganha o título. Se não, no Brasil é assim, né? Isso. Basta meia dúzia de jogos ruins pra cair pra oitavo. Entraria pensei um pouquinho mais na Libertadores, então... Poupei aqui um jogador, já perde ponto. Já não funciona, né? O Benfica, assim como o Porto terminou em terceiro, o Benfica... Por sinal, que pode encontrar o Botafogo ou o Palmeiras, né? Sim, nas quartas. sim. Já vamos aproveitar que a gente tá no português, vamos botar o Porto ali, né? Acho que também é quase unanimidade, né? Esse Porto atual... Esse Porto brigava contra o Z4. Contra o Z4. Esse Porto brigava com o Z4. Esse Porto brigava com o Z4, eu falei. Acho que são raras temporadas que o Porto brigaria como Z4, tá? Eu sei que vai ter gente de Portugal aí. O Gonçalo ficou bravo com a gente, né? Calma. Eu quase apanhei aqui. Eu segurei tempo demais, eu não consegui acertar o botão. Pois eu apanho, não sei porquê. Já vim com a camisa do Inter Miami, mas não é a provocação ao Porto, a provocação aqui aos colegas de bancada, porque eu acertei. A provocação quem faz nesse momento é o próprio Porto, né? Isso. Com esse plantel é uma provocação. Aliás, até a questão do Porto, muita gente falou assim, mas os caras não falaram que não estavam se importando e não sei o quê. Não, primeiro que o Porto nunca falou que não estava se importando com o Mundial. Acho que se o Porto fosse campeão, se o Benfica fosse campeão, ficaria extremamente feliz. São times que estão levando um pouco mais a sério. Agora, o protesto não é só porque foi eliminado na primeira fase do Mundial. O protesto é porque teve um campeonato português horrendo, vai disputar a Liga Europa, mas com uma perspectiva muito ruim, né? E é um time que está devendo futebol, está devendo na praça, e não evolui, gigante. Né? Então é um pedido pela cabeça do treinador que... Independentemente do... O Mundial, vamos lá, o Mundial pode salvar o Porto de mais uma temporada tenebrosa. O Mundial acelerou um processo, porque eu acho que o Anselmi seria demitido, sei lá, na 10ª rodada do Campeonato Português, ele já teria caído. Vamos fechar os europeus? Eu acho que a gente pode fechar os europeus. O Borussia disputava o Brasileirão. Disputava o Brasileirão. Eu acho que disputava abaixo do Benfica, mas... disputava abaixo do Benfica, Flamengo e Palmeiras. Mas tá ali, eu acho que tá ali também. O Chelsea é a mesma coisa, o Chelsea eu botaria na frente. Se a gente for botar uma ordenzinha ali, eu botaria o Chelsea na frente do Benfica como o primeiro. Sim. O Chelsea seria favorito no Brasileirão. Sim.
Sim. Você tá falando desse Chelsea, não do poder Chelsea. Porque sim, o poder Chelsea, se Chelsea. tivesse disputar o brasileiro com o dinheiro que o Chelsea tem, compraria todo mundo e sim, pronto. Esse Chelsea é de agora. O Chelsea normalmente está ali no outro patamar nesse século, né? Estaria no outro patamar. Esse Chelsea é um Chelsea Nicolas Jackson e jogadores ali que, né, vamos lá, não colocam medo. Mesmo o nosso Cole Palmer aí. Todo mundo gosta de fazer o Palmer, que ninguém achou ele em campo no jogo contra o Flamengo. Tem zagueiros que não... Tava com frio. Tanto é que tem muita gente que você vê nas redes sociais tem muita saudade do Thiago Silva, porque eles renovaram a zaga e a zaga, Chalobah, são jogadores que não são muito confiáveis. A temporada do Chelsea foi de altos e baixos, campeão né? na Conference. Não, Mas a Conference... Olha, ainda que o Chelsea melhorou, né? Se você onde lembra que Nossa, ficou em 13º, eu acho. Disputou nada, depois, né? O melhor Chelsea... É muito difícil de bater, mas esse Chelsea é tão cheio de altos e baixos e são jogadores que falham muito, principalmente na hora de decidir jogos. O melhor Chelsea vendido, né? Vamos ser sinceros aqui. Eu, como torcedor do Arsenal, tenho que deixar bem claro aqui que é um time pequeno de Londres. Depois foi vendido e aí virou outra coisa. Mas não é o Chelsea, né? Vamos lá, eu vou parar antes que eu me complique mais. Juventus para mim ainda tá no forte. Pra vocês eu colocava no disputar um brasileiro. Eu acho que disputa o brasileiro. Juventus, né? Essa Juventus, ela tá aqui, ó. Ela tá muito junto com o Benfica, tá? É difícil ver a logo dessa Juventus, vai ficar perdida aí, né? Quem mandou mudar a logo, que era lindo, era maravilhoso, fizeram esse J horroroso esse JJ aí, tinha que levar o Jorge Jesus pra ser técnico lá, pronto, ficava, né? Porque é horrível. Faltou o Salzburg, que disputava o Brasileirão. Eu acho que seria meio tabela ali, o top 10. Eu acho que ele não ia brigar contra o rebaixamento. Mas não brigava, não. Os que estão abaixo são. É um time cheio de jovens. É a cara do Red Bull com um pouquinho mais dinheiro, talvez. Do Bragantino. Isso, né? Contra o rebaixamento, a gente tem aqui o. Eu ia fazer uma piada aqui que é melhor não fazer. Não, vamos lá. Calma que a gente tá querendo um patrocínio Red Bull, porque ele tá com sono, rapaz. Eu tô precisando bastante. A insônia. Fechamos os europeus. Fechamos os europeus, fechamos. O River Plate disputava o brasileiro. Disputava o brasileiro. O River Plate disputava o brasileiro. Disputava o brasileiro. Vamos olhar aqui agora pra América. Opa! Disputava o brasileiro. Quem mais? O Los Angeles FC. Z4. Apesar de ter o Giroud, que seria... Ia o perder Giroud é bonito. reserva, já tá no fim de carreira. Mas é um time ruim. O Inter Miami, ele ia ter... Depende, né? O Inter Miami... Aqui nós temos que ver assim, num jogo... O Inter Miami consegue vencer por causa do Messi, do Suárez. Mas o Suárez há 2 anos foi o craque do brasileiro. Não ia aguentar a rotina. Mas o Suárez, ele nitidamente, ele tá bem pior do que quando ele tava no Brasil. Mas o Messi já ia ter uma diferença grande. Se o Suárez há 2 anos foi o craque do futebol brasileiro, o Messi colocava o time numa situação aqui para mim a questão é que é um time de veteranos que não ia aguentar a maratona. Mas agora, pensando neles inteiro, todos os jogos, eles disputavam o Brasileirão. Eu acho que disputavam. Eu acho que a realidade ia ser mais dura para eles. Eu não consigo colocar aí não, hein? Vou ser sincero. Z4? Você acha que ele ia ficar ali? Não, eu não acho que ia ficar entre os 4 últimos, eu acho que era na parte de baixo da tabela. Metade para baixo da tabela. Não vou colocar eles como sendo campeões. Eventualmente poderiam... Eventualmente um G4, pré-Libertadores. Pra mim o G4 era o máximo. Mas nem G4. Mas eu não acho que ia brigar com o Z4. Eu não acho que ia brigar lá. Porque eu vejo o Inter Miami e eu acho melhor que o Santos. Claro, só com 2 jogadores já é melhor, sim. Sim. E mesmo sem joelho, o Suárez pelo menos entra em campo, né? O Neymar não entra. Então, sabe? Então, você focando, você não disputando. O Santos não tá mais na Copa do Brasil, não tá mais na Libertadores. Na Libertadores não estava, mas não tem outro torneio. Jogando só uma vez por semana ou quando dá uma apertada, jogando só o brasileiro, os 38 jogos, eu acho que... Fui convencido, que colocaria ali. Monterrey. Monterrey tem que merecer alguma atenção, né? Tem que merecer alguma atenção. Acho que disputava o brasileiro também. Disputava o brasileiro, né? O Pachuca já brigava contra o rebaixamento. Brigava fácil. Esse Pachuca é muito ruim. É ruinzinho. O Seattle Sounders brigava contra o rebaixamento. Brigava, mas é melhor do que parece.
Tá? Eu acho que esse seria aquele que brigava contra o rebaixamento, mas não seria favorito Mas seria tipo o Cuiabá, que já entra no campeonato sabendo a briga dele. O Mirassol esse ano. Exato, beleza, aqui eu vou exatamente. focar um pouco mais. É um timezinho time muito acertado, arrumado, muito acertadinho, briga contra todo mundo, não vai ser goleado. Eu acho que ali estaria na frente de muitos desses que estão aí, pra ser sincero. Talvez até que o Boca Juniors, viu? Mas tá bom, o lugar dele é ali, tá bom. Uma pergunta aqui, vamos lá. Os brasileiros a gente não precisa colocar que eles disputam o brasileiro e são... obviamente obviamente, né? O Sam HD... Brigava contra o Z4, contra o ou Z4, é importante participar? Eu tô achando que fraco, ele é bem ruinzinho. Eu vou colocar ele aqui só pra não deixar sozinho o Auckland, mas ele tá quase no nível do... Ele tá acima do Auckland, mas ainda assim acho que Põe é na dos mais frente fracos. Dos mais fracos do Ele é um convidado especial pra não deixar sozinho o Auckland City. E o Fluminense ainda passou maus bocados ali. Mas eu acho que eles, até porque o Fluminense entrou meio que, a gente já conseguiu, a gente segurou o Borussia, e vai pegar o Hoje a gente Santos. vai descansar. E tava aqui. fácil o jogo, fez 1-0. O HD não é nem 4K, então... Puxa o outro japonês lá, Z4. O Z4, Urawa. É arrumadinho o time do Urawa. Arrumadinho, mas brigava contra. Mesma coisa o Esperance. Caneco, bom jogador. Esperance também lutava contra o Z4. O Esperance jogou com o Z4. E acho que fechou aí, viu? O Al Hilal. O Al Ali. Disputava o Brasileirão, ficava lá no meio da tabela pra mim. O Al Hilal eu acho que disputava o brasileiro. Não, o Al Hilal não só disputava, ele tá quase lá no forte, mas tá mais... Eu acho que o Hilal é um pra cima. Eu acho que ele tá... Você acha que o Al Hilal tá acima do Chelsea, do Benfica? Eu acho que tá no nível do Chelsea e do Benfica. Eu acho que tá no nível, sim. Precisaria ter um outro patamar. Ele tá abaixo do Chelsea, Eu colocaria depois da Juve. Eu colocaria depois da Juve. Depois da Juve. Acho que não precisa criar um patamar. Não, eu vou colocar aqui um aqui pra gente transferir os outros. Que vai ser o patamar... Peraí que eu preciso... Aqui. Favoritos no Brasileirão? Meio de tabela. Eu acho que é justo a gente colocar, porque eu acho que o Salzburg é meio de tabela, o Inter Miami é meio de tabela, o Al-Ahly e o Monterrey também. Esses times aqui eles poderiam até brigar, pegar uma Libertadores, pegar uma... Porque todo mundo pega também, mas assim, não é um time que eu colocaria brigando pelo G4. Eu só vou discordar de vocês em uma coisa, o Al-Ahly pra mim não entra aí de jeito nenhum. Você acha que é contra o Z4? Eles tomaram 4 gols do Porto. Sim, mas e ali eles têm uma era dificuldade Mas nos outros jogos. Eles deram um bom jogo contra o Palmeiras. Mas eles têm muita dificuldade em finalizar, eles não sabem fazer gol. Então pra mim eles brigariam pra não cair por causa disso. Eu botaria eles no meio da tabela. Eu também acho que é um time arrumado. Acho que é um time que daria muito trabalho. Eu acho que ele... já deu em outras épocas, sabe, ano após ano. Ali o jogo Al-Ahly e Porto eu nem digo tanto. Ali já era meio... Era pelada. Terminou aquele jogo, parecia pelada. Aquilo era terceiro, quarto de Copa do Mundo. Isso. Ali era já não tinha mais nenhuma organização tática, não tinha mais nada ali. Eu vou colocar esse... O Hilal tem que subir. O Al-Hilal aqui. Eu acho que sim. Eu acho o Al-Hilal tá muito forte. É um time árabe mais forte hoje em dia. Já teve melhores momentos também, é verdade, mas continua sendo muito forte. Muito forte mesmo. E com os nomes bons, né? Bons jogadores ali nesse time que atrai pela grana também. E vou dizer, o Sundowns, apesar de ter caído, eu botava meio de tabela. Não meio de tabela. Z4 não, viu? Ele é melhor do que a maior parte desses aqui. Ele é meio de tabela. Acho que a gente meio que fecha muito, assim. Eu acho que esse técnico, que é um técnico português, eu esqueci o nome dele, acho que Miguel... Me fugiu também. Mas ele é um técnico que já teve passagem pelo Celta de Vigo, teve passagens sem grande destaque aqui no futebol português, mas é um técnico que eu acho que depois desse Mundial de Clubes pode até dar um salto. Pode arranjar uma coisa dar um melhor, salto, porque foi Miguel um Cardoso. bom trabalho. Miguel Cardoso. Porque é um bom trabalho que ele vem fazendo lá. E é um time, o time Os primeiros 20 minutos do jogo eu fiquei assustado, tanto que o Fluminense foi dominado. E eu falei antes, Mamelodi, né? Eu falei antes, é um time muito mais forte que o Hussein Hyundai e merecia ter a melhor sorte também contra o Borussia Dortmund, né? Ou seja, a gente tá botando o Dortmund lá, ele tem que estar no mínimo no meio de tabela, porque merecia melhor sorte contra o Fluminense e contra o Dortmund. Tá? Foi um time que jogou, teve momentos que foi melhor do que os dois. Aí a gente desmistifica já aqui de uma forma que não é quando a gente fala assim, nossa, o brasileiro vai lá fazer figuração,
Quando a gente fala que o brasileiro vai lá e não tem chance de ganhar, é quando a gente está falando de City, de Real Madrid, de PSG, de Bayern de Munique, talvez da Inter, talvez do Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid comete muitos erros também, bobeia demais, mas a vitória contra o Botafogo veio com o Botafogo todo fechadinho ali e mesmo assim conseguiu fazer. Aliás, o Botafogo foi mais dominado pelo Atlético de Madrid do que pelo PSG, isso que é curioso, né? Então, mas aí entra a questão de contexto também. O Atlético de Madrid sabia que precisava fazer um número de gols. Muito, o PSG sabia que semana seguinte, o jogo seguinte era contra o e Seattle e ia ganhar e acabou. O Botafogo estava mais preocupado em não tomar 3 do que não perder. Ele só queria não ser goleado. Talvez se fosse uma final, o Atlético jogasse de outra forma e o Botafogo jogasse melhor. Se fosse um jogo que o Botafogo... Ele poderia várias vezes tentar. O Botafogo ia pro ataque e voltava, ao invés de tentar o gol, né? Então é diferente. Né? Questão de contexto a gente tem que colocar sempre entra na conta. Um amistoso é uma coisa, uma final é outra coisa, um jogo da segunda rodada, da terceira rodada é outra história. Agora, também. Fazendo mais uma distinção aqui, nesse Disputavam Brasileirão, tem 3 clubes aí que eu acho que não brigariam exatamente... Na verdade, 2 desses clubes que eu acho que não brigariam pelo título, o Borussia Dortmund e o River Plate. Você acha que não? Mas os outros, para mim, seriam favoritos. Eu não sei se eu consigo... Eu acho que... Talvez eu não apontasse como favorito no começo do campeonato, mas são times que, para mim, têm qualidade para levar o título. É que quando a gente olha o brasileiro, é difícil a gente falar. Quando começa a Premier League, você fala, quem vai disputar? O City, o Liverpool, o Arsenal. Porque o United caiu, o Tottenham não é mais aquele time, o Chelsea está numa reconstrução, então você aponta 3. Começa o espanhol, Barcelona e Real Madrid. Ótimo, talvez o Atlético é o pinte, vai ser aquele talvez. Tem ano que a gente nem olha. No brasileiro é mais difícil. Do Campeonato Brasileiro, hoje em dia, a gente tem muito o Palmeiras e o Flamengo. Os dois ficam fáceis. A gente tem o Palmeiras e o Flamengo mais fácil de apontar. Pela estabilidade, o Flamengo pelo poder financeiro. O Palmeiras, talvez, com uma saída do Abel, mude, porque vai ter que buscar um novo treinador e isso aí vai gerar uma instabilidade. Eu não sei se outro treinador consegue fazer o que o Abel faz com esse time. Pegando o elenco, olhando o elenco do Palmeiras, acho que é muito questão do Palmeiras é melhor do que a soma das partes. Sim. Essa aqui é a questão. O Flamengo não é. Apesar de eu gostar do trabalho o elenco do Flamengo é melhor, o time do Palmeiras talvez seja melhor, né? Pela forma que faz. Aliás, é muito engraçado, porque a pessoa, tá vendo? Vocês falaram que ia tomar um sacode do Chelsea. Eu falei que ia ganhar por 2 gols, que ia ganhar com tranquilidade. Mas vocês Só quem não confiou foi o Massa, que apostou no empate. Massa. Brincadeira. Não, mas podia rolar um empate, porque o Flamengo, em dado momento, parecia o Chelsea, que pressionava, mas... O Chelsea, na verdade, o jogo Flamengo-Chelsea foi um jogo muito igual e que o Chelsea pareceu que achava que ia ganhar fácil. Isso. Fez o gol e falou, não, eu vou resolver esse jogo, e depois caiu na realidade de que não era bem assim. Eu acho que se tivesse hoje outro Flamengo e Chelsea, o Chelsea ia encarar esse jogo de uma forma completamente diferente. Contexto de novo, né? A questão de onde que tá enfrentando. Uma final... Isso. Eu acho o Chelsea desses aí, o Chelsea seria favoritaço a ganhar o Brasileirão. Os outros estariam ali disputando, mas eu acho que o Dortmund e o River Plate estão abaixo. Eu acho que o Chelsea tem uma incrível capacidade de perder alguns jogos muito bestas. Eu acho que esse Chelsea aqui é um time que sofreria para enfrentar o Corinthians em Itaquera, para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena, sabe que perde jogos fáceis. Só uma outra questão aqui, a gente está fazendo isso do Mundial, tá? Isso. E tem aquela questão que eu falei antes. No outro patamar, eu colocaria clubes que não estão no Mundial. Barcelona é outro patamar. O Liverpool é outro patamar. O Napoli, não sei se é outro patamar, mas tá pelo menos forte, mas tem jogo. O Arsenal eu acho que é forte, mas tem jogo, né? Tá beirando, mas é que o Arsenal não faz aquelas loucuras de contratar. Talvez faça. Tá na hora de fazer uma loucura. Arsenal, pelo amor de Deus, mas aí é a questão do Sporting também segurando o Gyökeres, que não faz sentido nenhum. Já falou que não quer, deixa o cara embora, deixa eu ser feliz, pô. Mas ainda assim, são times que têm uma grana a mais, que colocam e contratam, né? Eu acho que tem mais times que ficam nesse outro patamar, assim como teria times também que ficariam mais, né? Vai pegar o Valência do jeito que tá, caindo pelas tabelas, tem toda uma história, mas é um time ruim. Aliás, me apareceu um corte, acho que foi ontem até,
Tem um programa de debate, eu não vou saber de onde é, tem um colombiano e uns espanhóis. E os espanhóis ficam malucos porque tem um que defende o futebol brasileiro e os outros acham que tem essa visão europeísta que, sei lá, o Alavés ficaria em quarto no Campeonato Brasileiro, sabe? Isso eu acho que é uma maluquice que muitos europeus têm e acho que a maioria deles ainda tem essa visão de que qualquer clube pequeno do futebol espanhol viria no Brasileirão e ganharia o campeonato facilmente, sabe? Mas eu acho que isso aqui ela é uma via de mão dupla, né? Porque a gente comentou da euforia no Brasil do também, Flamengo, né? Ganhar a Premier League, o Flamengo time de Premier League. Mas aí é maluquice, né? Assim, o Bournemouth é um time de Premier League também. Exato. Né? Mas assim, o Flamengo tá acima do Bournemouth, mas o Flamengo disputa ali com o Chelsea. O Flamengo não vai enfrentar 10 vezes o Chelsea e vencer as 10. O Chelsea foi o quê? Quinto colocado na Premier League? Sexto? Quarto, ganhou vaga para Champions. Né? Mas ok, o Flamengo vai estar lá. Qual que é a rodada? Também tem os seus percalços do campeonato inglês, não é essa molezinha toda, não joga uma vez por semana, porque tem a Copa da Liga, tem a Copa da Inglaterra, tem jogo da Champions e... Final do ano, Boxing Day, joga um dia, depois joga daqui 2 dias. Também tem o seu negocinho. Em termos de competitividade, a Premier League é a única liga na Europa hoje que é parecida com o Brasil. Por quê? Você tem ali a elite, o Manchester City, o Liverpool, que às vezes varia. Já foi o Manchester United, já foram outros clubes. Foi o Arsenal. Já faz tempo, né? Eu ia citar o Arsenal, mas já faz tanto tempo. E você tem um segundo patamar, que o segundo patamar é muito forte. E então não tem jogo fácil. Você tem ali mesmo... esse ano até teve uma zona de rebaixamento. E o segundo patamar muito muda clara. Mas bastante. o segundo patamar é um segundo patamar em que você não pode ter uma fase ruim. Uma fase ruim, você vai lá para baixo. É, que é o caso do Tottenham mesmo. O Tottenham não é um time de estar lá no final da tabela, mas... Não. O próprio Manchester United, o Manchester United jogasse no Brasileirão, estaria ali brigando por título. Esse Manchester United, que é ruim, estaria no Brasileirão brigando por título. Então, acho que a Premier League é isso, não aceita desaforo, o Brasileirão não aceita desaforo. Muitas vezes as pessoas não entendem quando fora do Brasil isso, mas um time que briga para ficar entre os 10 primeiros pode ser rebaixado, porque basta uma fase ruim, jogador machucado, e você não vai conseguir ficar lá no topo da tabela. Por quê? Porque vai ter jogo, e você vai tomar pau, porque não vai ter jogo assim que você passe com tranquilidade. Com o time reserva. Não tem um passeio. Não tem nenhum passeio no parque. Então você vai perdendo pontos e se você... Aí entra crise, torcedor xingando o jogador, jogador querendo sair porque não tá sendo criticado. Vou pegar os exemplos dos falta de confiança, começa a entrar numa espiral que a gente já viu muito clube grande, bom, com bons jogadores, brigando para não ser rebaixado. Vamos lá, o Internacional sofreu contra o Sport que está naquela situação lá embaixo. O Inter, tudo bem, estava poupando alguns jogadores pensando na Libertadores, mas é um jogo que você não pode bobear. Você vai jogar na Ilha do Retiro contra o Sport, não tem como bobear. Você vai falar que o Fortaleza é um time ruim, está na zona de baixamento. Você pode bobear contra o Fortaleza, seja em casa, seja no Castelão, tanto faz, né? São times que vão brigar com você, assim como acontece na Premier League. Tem os outros campeonatos, campeonato francês, por exemplo, eu vou falar que tem muito no Brasil, os times brasileiros sim, podem chegar no campo francesão e ser campeão. Né? Brigariam pelo segundo lugar. Isso, né? Que aconteceria. Né? O Campeonato Espanhol, eu acho que no geral tem times fortes, mesmo os times ali no meio da tabela. O Sevilha é um time bem arrumado. Agora, o francês não. O francês já é um patamar bem abaixo. O mesmo alemão também já é um patamar. Não é a mesma coisa que o francês. O francês tem um patamar lá em cima. Às vezes aparece alguém desafiante. Foi por um tempo o Dortmund, depois trocou agora depois foi o Leverkusen, mas eu acho também que o Leverkusen também tendência é dar uma caída e aí talvez reine absoluto de novo o Bayern. Nós temos 5 grandes ligas na Europa, 5. Sendo que o francês, principalmente, acho que se aproxima já bastante do Brasileirão em termos de qualidade, né? Depois disso você tem o Brasileirão e mais algumas ligas que, dependendo do momento, podem estar ali entre as melhores, né? O argentino, que está numa crise, mas já teve uma liga muito forte, o holandês, que já teve liga forte, hoje já nem tanto. Então você tem ali ligas que podem ser interessantes, vamos dizer assim, né? Até fechar essa discussão, o europeu não olha o futebol brasileiro, como o Brasil também não olha os outros
campeonatos ali. A gente tem dificuldade em olhar o campeonato argentino. O time vai enfrentar uma Sul-Americana, enfrenta uma equipe que qualquer que seja, se assusta. Nossa, mas esse time é bom, joga bem. Exato. Né? Quantas vezes são surpreendidos por um time, o Independente Del Valle, ninguém fazia ideia, até o Del Valle começar a pintar. E aí passou aquela expectativa que o Del Valle é um time bom porque ganhou os torneios. O Del Valle já não é mais. Mas ninguém tá olhando o campeonato para saber se o Del Valle é bom ainda ou não. Vai pela marca, vai pela grife, pelo nome que você se lembra. O campeonato na África, a gente não olha nada, absolutamente nada. Então, o campeonato asiático não faz ideia do que tá rolando. Então, é de todo lado. A gente olha o campeonato brasileiro porque é o nosso campeonato. Mas, tirando isso, o pessoal olha aquele que se vende melhor e com jogadores mais. Então, é a Premier League. Todo mundo assiste a Premier League. Né? O inglês tem dificuldade de olhar até os outros campeonatos em volta, na Europa mesmo. Total. Porque ele olha o dele olha pro próprio umbigo. Beleza. E digo mais, as pessoas não olham campeonatos, né? Elas não vão ver o Bournemouth jogar. Sim. Raramente vão ver. Obviamente tem gente que mas são jogos bons, né? Mas as pessoas veem o Liverpool. Ela, quando vai escolher o jogo para ver da Premier League, ela vai ver o do Liverpool, do Arsenal, do Manchester United, que seja mesmo em uma fase. Quando vai ver jogo da Espanha, vai ver o jogo do Real Madrid, vai ver o jogo do Barcelona. Às vezes você tem grandes jogos. Tem grandes jogos entre clubes que não são essas potências. Por quê? Justamente porque não são essas potências e você tem um jogo mais divertido, mais aberto, né? Mas as pessoas não olham. A mesma coisa no Brasileirão, né? Até dentro do Brasileirão, normalmente o torcedor vê o seu clube, não vê jogos do Brasileirão, né? Ó, vamos passar aqui pra gente ir pros finalmente. Vou colocar aqui a nossa tabelinha palpites, né? Os palpites que nós já temos. Faltam 2 confrontos que serão decididos aqui. O primeiro do grupo G tem o Juventus e City. Estão classificados já. Hoje se enfrentam, a gente está gravando na quinta-feira, se enfrentam apenas para definir primeiro e segundo. No grupo H ainda tem uma briga maior, porque o Real Madrid enfrenta o Salzburg, né? Exatamente. E tem o Al Hilal. Tá torcendo pro Real Madrid vencer e o Al Hilal vencer o seu jogo. Então tem uma disputa ali para saber ainda. Real Madrid pode ficar de fora. Se perder, pode. Né, o Al Hilal ganhar, tá fora também. Então, né, pode pintar essa coisinha, mas a gente vai falar dos outros jogos. Vou começar de baixo pra cima, a gente deixar o Palmeiras e o Botafogo lá em cima, tá? E aí eu vou deixar meu hot take aqui também. Borussia Dortmund e Monterrey. Eu vou arriscar o Monterrey, sério mesmo. Jogo equilibrado, vou de Borussia Dortmund. Ficou essa dividida pra mim, eu acho que é muito complicado esse confronto, mas eu vou de Dortmund. Eu vou de Dortmund, mas assim, por um tequinho. Um tequinho mesmo. Pra mim é o mais equilibrado desses confrontos. Vou arriscar. Flamengo e Bayern. Bayern de Munique, né? Também o Flamengo deu azar. Eu acho que o Flamengo deu azar. Aí pouco eu vou voltar aqui pro meu hot take. PSG e Inter Miami, eu acho que não tem legal. O pessoal do Inter Miami falou assim, não, o Botafogo conseguiu vencer, mas segunda rodada. Calma lá, não, e o Inter Miami não tem a mínima capacidade de fazer o que o Botafogo fez. O Botafogo é um time feito para aquilo, né? Então o PSG praticamente pegou um time que tem o antídoto, né? E o Botafogo consegue pressionar alto. O Inter Miami bota o Messi e o Suárez para correr 3 minutos lá na frente, já acabou. O Suárez saindo do jogo contra o Palmeiras, você via a cara do Suárez assim, pelo amor de Deus, cara, não quase aguento pediu mais. Um balão de oxigênio, não dá. Imagina, o Suárez e o Messi fazem o melhor jogo da vida deles e marcam 4, eu ainda acho que o PSG ainda faz 6. Faz 6, 8-4 pro PSG, né? A tendência é essa. Pode estar fazendo a piada aqui, a gente falou que o Botafogo ia ser atropelado e deu no que deu. A gente não falou. Sim, não, mas a gente não falou que ia ser goleada do PSG, né? Eu apostei 1-0 e você eu falei 3-0. Não, foi 3-0. Okay. Justamente porque a gente sabe que o Botafogo fisicamente... Mas eu não vou ficar lembrando dos erros, eu quero lembrar dos meus acertos. Você já acertou muitos, A gente tem que te espezinhar com os Arsenal contra o Real Madrid, eu tenho que tirar essas coisinhas aqui. Okay. Inter e Fluminense. Inter. Inter. Muito difícil. O Fluminense... 80% Inter, 10% Fluminense, 10% empatezinho que a Inter ganha depois. O Fluminense adoraria que o campeonato mundial fosse de um jogo só, porque teria jogado contra o Borussia, poderia ganhar ou perder nos pênaltis e acabava ali. Porque depois os outros 2 jogos do Fluminense foram muito aquém, né? Foram. O Hussein Hyundai é muito ruim, o Fluminense jogou muito mal.
E esse jogo, o Sundowns eu acho que é um bom time, mas o Fluminense Mesmo foi assim, inferior, é. foi inferior. Benfica e Chelsea. Esse jogo aqui é bom, viu? Vou falar pra você que é bom. Eu acho que dá jogo aqui, tá? Acho que Dá jogo. Claro, Você falou aqui do Borussia Monterrey, acho que esse aqui é até mais equilibrado. Não, É eu acho que difícil. o Chelsea é um pouco melhor. Mas é pouco. Eu diria 55, Nossa, 45. eu não confio nada nesse Eu vou Chelsea. ficar no Eu vou no Benfica. Benfica também. Eu vou no Benfica. Eu vou de Benfica. Então eu vou de Chelsea. Eu vou de Benfica. Palmeiras e Botafogo. Rapaz. Difícil, hein? É difícil apostar contra o Abel Ferreira, né? Eu vou no Palmeiras porque Eu eu vou vou jogar no seguro. Palmeiras, né? Eu vou no Botafogo, porque a história recente nos mostra que o Botafogo... E é justo não ser um 3-0. Justo não ficarmos, porque é muito equilibrado. Eu acho que o Botafogo... o Palmeiras não tem jogado bem em grandes jogos. Não jogou bem no Mundial, vou ser sincero. Não jogou bem. Jogou contra o Palmeiras. Contra o Porto? Sim, mas contra o Porto é muito ruim. Gol, Foi né? o único time que não fez gol no Porto. Eu acho que o Palmeiras falta ali poder de fogo. O Botafogo é muito difícil de ser batido. E o Botafogo tem mais poder de fogo. Eu acho que o Botafogo hoje, passada aquela fase inicial desse ano que o Botafogo foi tenebroso, já passou essa fase. E o Botafogo hoje é de novo um time tem mais armas do que o Palmeiras. Não pode cometer os erros que cometeu contra o Inter Miami. O Palmeiras entrou totalmente desligado contra o Inter Miami. E até contra o Al-Ahly, até achar aquele gol, porque foi um gol patético também ali, o Palmeiras foi dominado o primeiro tempo todo. Sim. Vinha sofrendo ali. Então tá com problema para fazer gol. Vitor Roque, para mim, é incrível. Perdeu a posição pro Flávio Lopes. Tem que perder a posição. Foi substituído no intervalo e tem que ser reserva. Tem que ser reserva. Tem que ser reserva. E é impressionante, né? Porque o Palmeiras vai lá, gasta um dinheirão agora no Vitor Roque e usa o Flávio Lopes que estava lá e ninguém queria. O Palmeiras investiu mal, né? O Paulinho é bom jogador, mas estava com problemas físicos. E tá ainda, né? O Vitor Roque claramente não tá bem. Ele não tá bem. Ele não tá bem, não sei o que é problema, se é físico, se é mental. Eu acho que os dois, né? Uma coisa leva a outra. Parece os dois. Mas a decadência do Vitor Roque, não que as pessoas esperassem que ele fosse exatamente craque, mas ele era um jogador muito focado, né? Sim. Era um jogador que você via ele o tempo inteiro focado, brigando, atento para fazer gol e agora... Parece apagado, parece que tiraram o brilho dos olhos do menino. O meu hot take aqui é que eu odiaria torcer para o Palmeiras ou para o Botafogo, porque eu posso ir para o Mundial e ser eliminado do Mundial com um jogo de quinta rodada de Campeonato Brasileiro. Que é muito mais caro você ir para lá, enfrentar um time desse, e se você perder, você perdeu para o Botafogo, você perdeu para o Palmeiras, que vai te encontrar daqui a pouco, vai ter mais um jogo pelo Brasileiro, e pode ter mais jogo pela Copa do Brasil, pela Libertadores mesmo, você vai enfrentar esses caras de novo, e fala, eliminamos você do Mundial! É bem melhor quando você enfrenta o Fluminense, vai pegar a Inter. Cara, se eu ganhar, maravilha, glória. Né? Se eu perder, ok, perdi para vice-campeão da Champions. O Flamengo, se eu ganhar do Bayern, ninguém me segura. Carnaval no Rio de Janeiro. Festa e depois eu pegar o PSG, aí também de novo. Carnaval de novo. Salvaguarda, né? Se perder, não, peraí. Ganhar de mim é só isso aí. O meu nível é outro. Esse caminho do Flamengo é muito cruel. Não, eu gostei muito do meme, né? Vai pegar o Flamengo pega o Bayern, tem o PSG, pode ter o Real Madrid, a seleção de 70, o Bulls do Jordan e o Ayrton Senna na chuva em Mônaco. Esse é o caminho, né? A final pode ser contra o Ayrton Senna na chuva em Mônaco. Já o caminho de Palmeiras e Botafogo é um caminho muito acessível, né? Um caminho com cara de que dá para chegar lá. Em dado momento, o Borussia estava naquele lado da chave, brincaram que era um grupo de Libertadores, Liga Europa, né? E o outro era grupo de Champions, né? Mas aí a Inter teve essa troca. E só lembrando que o primeiro do G ali, se o City avançar em primeiro ali, é o City, né? Então eles encontrariam o City na semifinal. O primeiro jogo... E pode ser City Real, porque o Real Madrid pode ficar em segundo no grupo. Então seria o primeiro jogo realmente contra um adversário aí de um calibre bem maior, seria contra o City na semifinal só. Ou Possivelmente. seja, o Fluminense, se passar pela Inter, pode pegar um Inter, ou pode pegar o City ou o Real também. O Real Madrid vencendo o seu jogo, ele passa em primeiro, seria o primeiro da H e pegaria o segundo do G. Pode ser City ou Juventus, né? Okay. E aí ficaria essa parte de baixo da tabela. Pode entrar no caminho do Flamengo. O Flamengo pode ter Bayern, PSG e Real Madrid. Um caminho tranquilo até a final. Muito tranquilo. Ou City, ou Juventus. Não, a verdade é que todo mundo que tá naquela chave lá tá
Tem que comemorar. Só que aí imagina que o PSG depois tem que pegar o Bayern, vamos dizer, no mais provável, e depois um Real Madrid. Então, duro, né? Sequência mas dura, também né? pode ser daquele lado lá. A gente pode ter primeiro, o Real Madrid pode passar em segundo. O Real Madrid pode empatar com o Salzburg, o Al Hilal ganhar o jogo e passar em segundo. E aí iria para aquele grupo lá. Aí, Fluminense e Inter de Milão, Real Madrid, ou Juventus, ou City. A chance do Fluminense, esse Fluminense que jogou esses 2 últimos jogos, passa pela Inter de Milão é próxima de Mas zero. pra mim o hot take eu prefiro sempre encarar os melhores. Qual que era o lance daquele Mundial com 2 jogos? Qual que era o segredo? É chegar na final contra o europeu. Você não queria cair pro mexicano, você não queria cair pro time africano, você queria passar daquele primeiro jogo. Eu acho que o Palmeiras e o Botafogo estão no pior momento. Ganhar, ótimo. Que legal, que é acessível. Tá, mas se perder também... Se ganhar, o adversário vai falar assim, mas também você foi lá ganhar o quê? Ganhar do Botafogo? Ah, grande coisa. Ah, você foi lá e ganhou do Palmeiras. Pô, grande coisa. Agora, se perder, né? Você volta pra casa, você pagou caro, pagou em dólar pra assistir um jogo de Brasileirão. Eu prefiro enfrentar um time mais forte, com uma grife maior. Né? Talvez nem seja tão mais forte assim, mas que possa trazer um pouquinho de honra para você. Também, 200 milhões até eu faço, né? Esses aí não tem muita essa história. É isso, vamos nessa. Tá encerrado, então a gente não tem esse papinho que o futebol brasileiro não presta, nem também que é o melhor. E tá tudo... vocês da imprensa não... O que vier é lucro, e se chegar numa semifinal é maravilhoso. E por conta de sorte em cruzamentos, né? Sim. Mas isso é natural também, toda competição desse tipo tem que ter alguma sorte. É isso. Rodrigão, estamos falados. Semana que vem a gente volta aqui para avaliar o que aconteceu, o que vem pela frente. O Mundial tá pegando, tô gostando. Na live ontem, acho que foi até o Trajano que falou que o Mundial tá pegando. Eu também senti que pegou. Eu não esperava, eu não dava nada por essa competição mesmo. Antes de começar, falar Mundial. A gente pode discutir um pouquinho depois sobre a forma de classificação, porque eu acho que o Boca tá lá porque não devia estar. Até o River também. O Atlético Mineiro tem um ranking melhor, mas... Né? Tem muitas falhas, mas no geral é uma competição surpreendente que as pessoas gostam, divertida, e mesmo que tenha, vamos dizer que na Europa, ou principalmente na Inglaterra e esses grandes clubes, não vêm com os mesmos olhos, não vêm, é fato, mas acho que até ali tem pego um pouco mais do que pegava, por exemplo, o Mundial anterior, porque o Mundial anterior só interessava mesmo o torcedor daquele clube e olhe lá, né? Inclusive, tem um caso, né? O Brasil tá pleiteando o Mundial de 29, mas Portugal e Espanha, por serem país sede da Copa do Mundo de 2030, têm prioridade. Eles podem requisitar. Faria o mesmo combo que os Estados Unidos fizeram agora. Pode ser... Seria essa a ideia da FIFA, né? Usar como se fosse a Copa das Confederações, dar uma testada já no país, testa um pouquinho o ambiente. Se for em solo europeu, esse Mundial vai... Eu acho que é o que falta para a FIFA. Se colocar em solo europeu, eu acho que o Mundial dispara, porque aí você vai ter os times classificados jogando aqui, vai vir torcida... Vão todos se deslocar tranquilamente. Ainda mais no verão, né, europeu, o pessoal já tá a fim de ir para lá e para cá mesmo. E aí vai ser estádio lotado e os sul-americanos já vão viajar de qualquer jeito. Os brasileiros vão estar em qualquer lugar. O pessoal fala assim, tem muito sul-americano nos jogos. É lógico, tem muito sul-americano nos Estados Unidos. Você vai jogar em Miami. Então, Miami, quantidade de brasileiro, argentino. Miami é a cidade mais ao norte da América do Sul. Exatamente. É a cidade brasileira mais ao norte, é Miami. É isso, pessoal. Vamos nessa. Valeu. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa um comentário, deixa o seu like, se inscreva. Valeu, aquele abraço. Até semana que vem.